Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Enquanto você vai abrindo, eu quero conversar com você nessa manhã sobre o seguinte tema: a família que você deseja, amém? Diga para quem está pertinho de você, por favor, a família que você deseja. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Cadê os solteiros aqui? Nossa gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Cadê os solteiros aqui? A sua bênção vai chegar, amém? Cadê os casados aqui? Só os casados aqui. Diga comigo, a minha bênção já chegou. Amém, irmãos? Efésios capítulo 5, versículo de número 15. Efésios 5, verso 15 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e dando graças constantemente a Deus o Pai por todas as coisas, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros por temor de Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E esse é um mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o seu marido com respeito. Capítulo 6, por favor, versículo de número 1 diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. E pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aí online? Oh, glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, fala conosco nesse dia. Nós queremos ouvir a sua voz, é por isso que nós estamos aqui. Nós reconhecemos que sem a tua voz, o teu povo perece. Sem a tua direção, nós carecemos. Sem a tua voz, Pai, nós não temos rumo, nós não temos, ó Deus, para onde ir. Nós precisamos ouvir o Senhor. Então nós estamos aqui juntos como igreja, e não apenas aqui nesse auditório, mas também conectados por todo o mundo, nesse lugar chamado adoração, para suplicar ao Senhor. Inclina os nossos ouvidos na direção da tua voz. Inclina, Senhor, o nosso coração na direção da tua voz. Que o teu Espírito nos dê espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Que o teu Espírito abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos conhecer aquilo que é a vontade perfeita do Senhor para a nossa vida. Nós pedimos isso ao Senhor nesse dia juntos aqui, agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Vamos. Gente, você sabe que todos nós temos um desejo profundo de vivermos relacionamentos significativos, relacionamentos amorosos significativos. Ninguém quer passar o resto da sua vida sozinho. Ninguém quer passar o resto da sua vida naquela expectativa de encontrar um amor de verdade. Nós queremos vivenciar essa experiência, sim ou não? Nós queremos verdadeiramente experimentar essa realidade de um amor genuíno, de um amor verdadeiro. É por isso que a indústria cinematográfica gasta tanto dinheiro, rios de dinheiro, para
fazer filmes que retratam essa experiência da realização no relacionamento amoroso. A realização da experiência significativa de encontrar alguém que vai preencher aquela lacuna que você carrega para uma experiência genuína de amor verdadeiro. Todos nós aqui, em algum sentido ou alguma vez na vida, já assistimos uma comédia romântica, sim ou não? Cadê as mulheres aqui? Só vocês, mulheres, dá aquele gritinho, vai. Mulherada ama assistir comédia romântica, né? E os homens também, irmãos, né? Sim ou não? Fala, quem já assistiu Um Amor para Recordar? Levanta a mão, vai. Confessa o seu pecado, tô brincando. Quem já chorou assistindo Titanic? Levanta sua mão. Não, fala a verdade, levanta a mão, vai. Gente, todos nós de alguma forma experimentamos algum tipo de emoção. Talvez você fique um pouco retraído diante de uma imagem como essa, né? E com todas as suas emoções, mas no fundo, todo mundo sabe que você é um molenga por dentro, né? E anseia viver um amor de verdade, sim ou não, gente? Todos nós temos esse anseio, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para relacionamento. O nosso Deus é um Deus relacional, amém? E como o nosso Deus é um Deus relacional, porque Ele é uma comunidade, Ele é um único Deus, mas ali estão 3 pessoas, nós fomos criados para essa experiência também, para experimentarmos de um amor verdadeiro, de encontrarmos alguém que vai fazer com que a nossa história de vida encontre aquele senso de realização plena, aquele senso assim, poxa, essa pessoa me completa verdadeiramente. Então eu quero aproveitar aqui, minha esposa deve estar assistindo, meu amor, eu te amo, você é essa pessoa que completa a minha vida, sem você eu não seria quem eu sou, você é a melhor parte de mim, muito obrigado, eu te amo, glória a Deus, amém, irmãos? Irmão, se você está lá da sua esposa, você perdeu a oportunidade de fazer isso, irmão, e já garantiu mais tarde, amém, querido? Quantos irmãos entenderam o que eu falei aqui? Então, irmão, já olha para sua esposa e fala para ela, você é essa pessoa que me completa, e os solteiros se aguentem, amém? Segura a onda, irmão, em nome de Jesus. Qual que é o problema, irmãos? O problema é que essa indústria cinematográfica cria no nosso consciente, no nosso inconsciente, padrões pelos quais nós devemos buscar essa satisfação, esse prazer amoroso. E muitas vezes, baseado nessas narrativas ou nessas histórias que vão formando o nosso consciente ou o nosso inconsciente. Só abrir um parênteses aqui, eu não sei quantos de vocês já viram uma charge. Eu vi ela algum tempo atrás, eu achei bem interessante. Tem 2 peixes mais jovens nadando pelo oceano, e eles se encontram com o peixe mais velho. E o peixe mais velho olha para aqueles 2 peixes mais jovens e fala assim para eles: e aí, gente, como é que está a água hoje? Está fria ou está quente? E os 2 peixes mais jovens olham um para o outro e se perguntam: o que é água? Porque a imaturidade não fez ainda eles perceberem que eles vivem em um ambiente chamado água, e que essa água pode ser fria ou pode ser quente. Mas o peixe mais velho, pela sua maturidade, já conseguiu perceber o ambiente que ele vive, que esse ambiente ele pode ter alteração. A maturidade fez com que ele aprendesse a ler o ambiente que ele vive, e como esse ambiente influencia a sua experiência de vida. Muitas vezes, irmãos, nós somos imaturos e não conseguimos perceber como a cultura molda os nossos desejos, os nossos valores e os nossos princípios, e como a cultura, ao moldar a nossa percepção da realidade, ou a nossa busca por desejos ou por um relacionamento significativo, nós não conseguimos de fato experimentar isso. Por quê? Porque nesse anseio de encontrar um relacionamento significativo pelos valores errados, a experiência que nós temos é só experiência de frustração, ou experiência de feridas, ou experiência de alguém que continua se sentindo profundamente vazio. O problema não está na expectativa que você tem, mas em quais os valores que você está usando para concretizar esse desejo. Porque Deus quer te dar uma família. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Mas, gente, se tem alguém que tinha medo de casar, esse alguém era eu. Tinha um medo absurdo de casar, porque tinham contado para mim uma história que se eu casasse errado, o meu ministério estaria em ruínas. E então, com medo de anular o meu ministério por causa de um relacionamento errado, eu preferia fugir do casamento do que me lançar num relacionamento significativo e profundo, que completasse esse vazio que eu carregava dentro do meu coração. Mas o dia que eu conheci a minha esposa me ajudou a vencer esses medos, a vencer esses bloqueios, a vencer essas perspectivas erradas.
E talvez você esteja aqui essa manhã com esse sonho, ou talvez pela internet com esse sonho: eu quero me casar, quero construir uma família. Mas você tem tantas narrativas mentirosas dentro de você, que quando você se propõe a viver a verdadeira, as mentirosas te atrapalham. As mentirosas não deixam você ter a experiência verdadeira. Por quê? Porque você está tentando, com parâmetros mentirosos, construir uma história de verdade. E irmão, não dá com parâmetros mentirosos construir uma história verdadeira. Ou você usa a verdade para construir uma história de verdade, ou você usa a mentira para construir uma história de mentira. Tem alguém comigo aqui? Então eu queria dizer para você o seguinte: não precisa parar de assistir comédia romântica, amém? Não precisa. Mas o que que você precisa? Você precisa usar a verdade para viver um relacionamento de verdade, para você ter a família que você deseja. E eu não sei se você entende isso, mas a Bíblia conta para nós a história de amor mais brilhante que um dia a humanidade já pôde sonhar. E qual é essa história de amor que a Bíblia conta? A Bíblia conta a história de amor de um Deus que amou o mundo tão profundamente, que foi capaz de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala de uma história de amor. Irmãos, o enredo, a história que precisa estar por trás dos nossos anseios de construirmos relacionamentos significativos, precisa ser a história do Evangelho. E eu não sei se você percebeu, mas é isso que o Paulo está falando nesse texto que nós acabamos de ler. O Paulo está dizendo o seguinte: se você quer ter uma família de verdade, a história que precisa estar por trás desse seu anseio de construir essa família, precisa ser a história do Evangelho. Porque Paulo está dizendo que só dá para ter uma família de verdade se o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, se a esposa se submeter ao seu marido como a igreja está sujeita a Cristo, se os filhos obedecerem aos seus pais como a Bíblia ensina, e se os pais não imporem peso sobre os seus filhos como a palavra ensina. Então não sei se você percebeu, mas por trás desse anseio de uma família saudável está uma narrativa verdadeira, e essa narrativa é a narrativa do Evangelho. Tem alguém comigo aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando, diga: eu estou entendendo. Obrigado. Então, irmãos, essa é a narrativa que precisa estar por trás. Paulo está dizendo: só dá para ter famílias verdadeiras se a narrativa por trás da construção dessa família for a narrativa do Evangelho. E se eu pudesse resumir essa narrativa, irmãos, em uma palavra, guarda isso. Se eu pudesse resumir o Evangelho em uma palavra, qual palavra seria? Talvez você poderia dizer amor, mas vou usar uma outra. A palavra que eu usaria para definir a narrativa do Evangelho é a palavra pacto, a palavra aliança. Porque é exatamente isso que a Bíblia diz que Cristo fez comigo e com você por meio da cruz. Ele fez um pacto, ele fez uma aliança. Irmãos, o que é pacto, o que é aliança? Eu vou dizer para você: pacto e aliança é a entrega de alguém por outra pessoa, para dar a essa pessoa a condição de ser e fazer aquilo que ela não poderia fazer por si mesma. Vou repetir isso, amém? Vocês estão aqui, gente? Vou repetir. O que é pacto? O que é aliança? Pacto ou aliança é a decisão de alguém de se entregar por uma pessoa, para que essa pessoa que está recebendo a entrega tenha condição de ser e fazer aquilo que ela não conseguiria fazer por si mesma, ou de ser aquilo que ela não conseguiria ser por si mesma. Irmão, presta atenção: quando você casou, quando eu casei para me dar para minha esposa, para que ela tenha condição de ser, pela minha entrega, aquilo que ela não conseguiria ser ou fazer de forma sozinha. Tem alguém comigo aqui? Isso é casamento. Zulato, o que é casamento? Vou dizer para você: casamento é alguém que decide morrer pelo outro, para que o outro tenha condição de ser e fazer aquilo que ele nunca teria condição de fazer por si mesmo. Então, se você não está disposto a morrer por alguém, para que alguém seja e faça, então é melhor você não casar. Porque isso é que é casamento. Evangelho é isso. Evangelho é o Cristo que se entregou por mim e por você, para que a gente tenha condição de ser e fazer aquilo que nós nunca teríamos condição de ser e fazer pela gente mesmo. Por que os casamentos não dão certo? Ou por que relacionamentos não dão certo? Ou por que eu não consigo satisfazer o desejo de ter o relacionamento que eu quero? Muito simples: porque ao invés de tentar construir um relacionamento na perspectiva do pacto ou da aliança, você está tentando fazer isso na perspectiva do contrato. Sabe qual a diferença do pacto? Tem alguém comigo aqui?
Sabe qual a diferença do pacto por contrato? É que no pacto você morre, amém? Para que o outro tenha condição de ser. E no contrato? No contrato cada um se responsabiliza pela sua parte. Então o contrato é assim, ó, essa é minha parte, essa é a sua parte. Então eu estou entrando nesse negócio aqui, estou assinando os termos de que eu me comprometo a fazer isso. E a outra parte fala assim, eu também estou entrando nesse negócio aqui, me comprometendo na minha parte, fazer isso. E aí o que acontece quando dentro do relacionamento alguma parte não cumpre a sua parte do contrato? A gente quebra o contrato. É por isso que muitos casamentos não permanecem, irmãos, porque as pessoas acham que casamento é contrato, e casamento não é contrato, casamento é pacto. Não é se você não faz a sua parte eu rompo o contrato, é se você não faz a sua parte eu morro para que você tenha condição de fazer a sua parte. Eu me entrego por você, eu me dou por você, eu vou fornecer a você as condições para que você dê conta de ser e fazer aquilo que você nunca conseguiria fazer por si mesmo. Mas tem muita gente tentando encontrar um relacionamento significativo na experiência do contrato. Eu estou fazendo a minha parte, pastor. Mas a questão não é se você está fazendo a sua parte, a questão é, você está morrendo para que o outro tenha condição de fazer a parte dele? Esse é o ponto, irmãos. Casamento, relacionamento, não dá para viver no contrato. Tem muito filme que mostra isso. As pessoas estão lá, cada uma fazendo a sua parte. Quando cada um está fazendo a sua parte, o relacionamento está muito bonitinho. Mas quando um dos dois falha, o relacionamento acaba. E aí você vai aprendendo por meio da série, por meio do filme, que o relacionamento que você vai construir, as duas partes têm que fazer a parte delas, para que o relacionamento dure. Porque se alguém falhar, o relacionamento acaba. Ou você está tentando viver a experiência de um relacionamento significativo. Vou tentar mudar essa palavra, porque toda hora que eu estou falando ela, eu estou engasgando. Um relacionamento de verdade, você está fazendo isso na experiência do sentimento. Então você quer um relacionamento significativo, verdadeiro, mas você quer fazer isso na perspectiva do sentimento. Ou seja, enquanto o sentimento está lá, o relacionamento é top. Mas quando o sentimento acaba, o relacionamento afunda. Só que, irmão, presta atenção, não dá para viver a experiência de um relacionamento verdadeiro na perspectiva do sentimento, porque o sentimento é muito volútil. Um dia ele está aqui em cima e no outro ele está aqui embaixo. Aliás, irmão, deixa eu dizer uma coisa bem séria para você. O seu culto nem deveria ser medido pelos seus sentimentos, pelo quanto você deseja fazer isso. Deveria ser medido pelo seu desejo de obedecer, não importa o quanto você esteja desejando fazer isso. Vocês estão me entendendo aqui, gente? O culto tem que ser racional, diz Paulo em Romanos 12. Mas tem gente que, enquanto ele tem um sentimento, ele fala assim, essa pessoa é a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Mas aí um dia ele acorda, o sentimento mudou, aí essa pessoa já não é mais a pessoa da vida dele. Por quê? Porque está tentando construir um relacionamento verdadeiro na perspectiva do sentimento. Sentimento não dá para fazer isso. Aliás, a grande parte dos filmes, né, românticos ou de comédia romântica é isso. É a emoção, né? É aquele relacionamento que tem que tirar você do chão. Só que quando o sentimento vai embora, você põe o pé no chão de novo, sabe o que você descobriu? É que o sentimento não era suficiente para construir um relacionamento verdadeiro. Ou tem muita gente tentando fazer isso acontecer na perspectiva do desejo. Aliás, gente, é muito simples perceber isso. Basta você prestar atenção nas músicas que você ouve ou nos filmes que você assiste. Os filmes mostram o seguinte, ou as músicas mostram o seguinte: quando você encontra alguém, desculpa a palavra, posso falar? Posso falar rasgado? Posso falar rasgado, sim ou não? Segura a onda, hein? Mas quando você encontra alguém que você tem, não vou falar não, vou conseguir. Você tem atração por ela, eu ia falar a palavra com o T grandão, vocês entenderam? Né? Você encontrou alguém que você tem atração por ela, nossa, aí, agora sim. Só que presta atenção, a atração, ela não é resistente à experiência do tempo. Sabe por quê? Porque muitas vezes o tempo passa e aquele corpo que te atraiu já não é o mesmo mais. A experiência da gravidez faz com que a realidade não seja mais aquela que você encontrou.
Então, se o relacionamento é baseado apenas na atração física, sabe o que acontece quando o corpo da pessoa que você se relaciona muda? O seu desejo por ela também muda, e você vai procurar alguém que tem um corpo mais bonitinho, para você satisfazer o T grandão que está aí dentro de você. Tem alguém comigo aqui? Eu estou falando a verdade ou estou contando historinha? As pessoas, pastor, eu quero relacionamento de verdade, pastor. Desta vez, pastor, eu quero acertar. Mas continua procurando a pessoa para se relacionar nas fotos do Instagram. Não, pastor, não, pastor, não, sério, pastor. Dessa vez a minha vida vai mudar, pastor. Dessa vez a minha vida vai mudar. Mas a primeira pessoa que passa com uma roupa mais apertadinha já se tornou o pretendente a ser escolhido. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ou você muda os seus parâmetros, ou você vai continuar frustrado o resto da sua vida. Porque não dá para construir algo de verdade usando narrativas mentirosas. Irmão, presta atenção. O Paulo está dizendo, você quer ter uma família de verdade? Uma família onde seus filhos vão crescer, vão ser saudáveis, e você vai olhar para ela e falar assim: Deus, obrigado pela família que o Senhor me deu. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Meu casamento não é perfeito, está longe de ser perfeito. Mas eu posso dizer para vocês, eu sou uma pessoa satisfeita na minha vida emocional. Deus me deu muito mais do que eu merecia. A minha esposa é muito mais do que eu merecia, irmãos. Mas quando é que isso se tornou uma realidade na minha vida? Quando eu parei de tentar construir uma história a partir de mentiras. Quando eu parei de tentar usar o contrato, quando eu parei de tentar usar o sentimento ou o desejo, quando eu falei assim, eu vou morrer para que essa mulher cumpra o propósito de Deus para a vida dela, o meu casamento aconteceu. Zulato. E aqui eu quero, já começar a caminhar para o encerramento. Zulato, mas esse negócio é muito difícil. É difícil pra caramba. Você viver na perspectiva de que você tem que morrer todo dia para que a pessoa possa nascer, é difícil. Sim ou não, gente? É mais fácil tentar o negócio do contrato. É mais fácil tentar o negócio do sentimento, ou tentar o negócio do desejo. Pessoal, presta atenção. Existem casamentos hoje que não resistem a um mês. A pessoa casa em menos de um mês, ela já divorciou. Você fica assim, gente, o que aconteceu? Não durou um mês. E é muito simples. Não dá para viver a verdade se você está baseado na mentira. Não dá. É difícil. Numa sociedade egoísta que todo mundo só pensa em si mesmo, é muito difícil. Só que o Paulo vai dizer para mim e para você, e esse é o ponto que eu quero que você pegue aqui nesse dia. O Paulo vai dizer para mim e para você que essa experiência de morrer não é feita na força do seu braço. Paulo vai dizer que essa experiência do pacto, em que você se entrega por alguém para que essa pessoa possa nascer, não é feita na sua capacidade. Paulo vai dizer que essa experiência de morrer por alguém para que essa pessoa seja, para que essa pessoa faça, é uma experiência vivida no poder do Espírito Santo. Porque, irmão, presta atenção, esse é o primeiro passo para alguém que quer ser feliz na sua vida emocional. Qual é o primeiro passo, Zulato? Você precisa estar cheio do Espírito para que você possa encher alguém do Espírito. Pode aplaudir o Senhor. Você precisa estar cheio do Espírito para que você possa encher alguém do Espírito. É isso que o Paulo diz. Gente, vocês perceberam isso? Antes do Paulo falar de marido e mulher, ele fala assim: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando com salmos, hinos, com cânticos espirituais, exaltando ao Senhor de todo o coração, rendendo a Ele graças por tudo, em um nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Presta atenção, o Paulo está dizendo: se você for cheio do Espírito, você vai dar conta de morrer pelo seu marido. Se você for cheio do Espírito, você vai dar conta de morrer pela sua esposa. Se você for cheio do Espírito, você vai dar conta de morrer pelos seus filhos. Se você for cheio do Espírito, você vai dar conta de obedecer ao seu pai. Mas e se o enchimento do Espírito não estiver aí? Aí você vai encontrar alguma mentira para tentar viver a verdade e vai continuar frustrado. Mas quem se enche do Espírito anda na verdade e tem a experiência de se sentir preenchido. Presta atenção, irmão, presta atenção. Não se sentir preenchido na satisfação de si mesmo, mas se sente preenchido na satisfação de se dar para que alguém possa nascer. Vocês estão entendendo isso, gente? É muito diferente. O segredo para a minha vida e para a sua vida emocional está no enchimento do Espírito Santo. Você pode procurar o psicólogo? Pode.
O terapeuta emocional, pode também. Pode continuar assistindo telenovela, né? Carlos Daniel, pode, né? Quem entendeu? Usurpadora, pode. Mas irmão, de verdade, o que muda a vida é se você dobrar esse joelho e falar assim: Deus, me enche do teu espírito, porque eu quero fazer diferente na minha casa, eu quero fazer diferente na minha família, eu quero fazer diferente nesse relacionamento, eu quero parar de contar historinha para mim e passar a viver a verdade. A mentira até aqui não me levou onde eu quero, mas a tua verdade pode transformar a minha vida. A tua verdade pode transformar a minha história. Esse é o segredo, irmão. Zulado, então como é que eu me encho do Espírito? E aqui tem duas coisas, né? Se o pessoal da banda já quiser vir subindo, pode ir subindo para fingir que eu estou quase acabando, amém? Tem duas coisas. Vou falar isso aqui, eu vou encerrar. O Paulo está dizendo que a experiência de se encher do Espírito, ela tem um aspecto tanto passivo, quanto tem um aspecto ativo. Como assim? Vou explicar. O verbo usado por Paulo aqui para encher do Espírito, no grego, no original, ele é um verbo que ele tem tanto sentido de ação ativa, quanto de uma ação passiva. Parece estranho falar ação passiva, né? Mas existe ação passiva nesse sentido. Qual é o sentido? Presta atenção. Como é que eu me encho do Espírito quando isso é uma ação passiva? É quando você se permite que o Espírito te encha. É quando o Espírito vem sobre você e você permite que o Espírito tenha espaço na sua vida para que ele possa te encher. Porque, irmãos, é possível que o Espírito venha sobre a vida de alguém e essa pessoa não seja cheia do Espírito, sim ou não? Sim. Quando? Quando essa pessoa prefere estar cheia de outras coisas do que ficar cheia do Espírito Santo. Quando nós preferimos estar cheios de outra coisa do que cheios do Espírito, fica difícil o Espírito encontrar um espaço em nós para que ele possa nos encher. Mas, irmão, quando a nossa atitude é a mesma atitude de Maria, o Espírito pode vir nos encher e formar em nós aquilo que nós não poderíamos formar por nós mesmos. Porque eu não sei se você percebe, mas a atitude de Maria em relação ao enchimento do Espírito foi uma ação passiva. Por quê? Porque o anjo disse para ela: o Senhor vai formar em você o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Aí Maria falou assim: mas como que isso pode acontecer? Como é que o Senhor pode formar em mim Jesus, se eu sou virgem? Se eu ainda não contraí núpcias, como é que o Senhor pode fazer isso? Aí o anjo falou para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sombra dele, pelo que o ente santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. O que Maria fez, irmãos? O texto diz que Maria olhou para o anjo e disse: que se cumpra em mim conforme a vontade do Senhor. Isso é uma ação passiva. Ou seja, Maria poderia fazer Cristo ser gerado no ventre dela? Não. Quem podia fazer isso? O Espírito Santo. Então Maria se rendeu para que o Espírito fizesse nela o que ela não podia fazer por si mesma. Eu pergunto para você nesse dia: o Espírito pode encontrar em você alguém rendido o suficiente para que ele possa fazer em você o que você não dá conta de fazer por si mesmo? Irmão, presta atenção. Quando o marido se prostra e diz: Deus, eu não dou conta de ser o marido que a minha esposa precisa sem o teu Espírito. Ei, irmão, aqui ficou pesado, hein? Quando uma esposa se prostra e diz: Deus, eu não dou conta de ser a esposa que meu marido precisa sem o poder do teu Espírito. Quando um filho se prostra e diz: Deus, eu não dou conta de ser o filho que o meu pai precisa sem o poder do teu Espírito. E quando um pai se prostra e diz: Deus, eu não dou conta de ser o pai que o Senhor espera que eu seja para os meus filhos sem o poder do teu Espírito, então o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa para que ele possa vir com a graça dele e dar a você a capacidade que você não tem em si mesmo para ser e fazer o que você não dá conta de fazer na sua própria força. Essa é uma ação passiva. Mas perceba, isso tem conexão direta com rendição, com se prostrar, com se render, com humilhação, com colocar o seu orgulho de lado, o seu senso de dependência, de autossuficiência de lado e dizer: eu não dou conta, faz em mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Mas o enchimento do Espírito também tem seu aspecto ativo, porque Paulo diz que nós falamos com salmos,
com hinos, com cânticos espirituais. Nós exaltamos ao Senhor de todo o coração e rendemos a Ele graça por tudo, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo, e a consequência dessa ação é a virtude do Espírito sendo derramada sobre as nossas vidas. Zulato, falta poder do Espírito na minha vida. Irmão, como é que eu sei que falta poder do Espírito na sua vida? Pela manifestação que você tem no culto? Você acha que aqui no culto que eu sei o quanto de poder de Deus você tem na sua vida? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei o quanto de poder de Deus você tem na sua vida pela forma como você trata a sua esposa, pela forma como você trata o seu marido, ou pela forma como você trata a sua noiva, ou pela forma como você trata o seu noivo, ou pela forma como você trata o seu namorado ou sua namorada, ou pela forma como você trata o seu pai, ou como você trata o seu filho. Paulo está dizendo, irmãos, que a virtude do Espírito não é percebida no ambiente do culto, é percebida nas nossas relações. O quanto de saúde existe nos nossos relacionamentos demonstra o quanto de Espírito, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, alguém dá glória a Deus, fala alguma coisa. Então, se você começa a se encher do Espírito Santo, você começa: Espírito Santo, eu quero ser cheio de Ti. Espírito Santo, eu preciso de ter relacionamentos mais saudáveis. Espírito Santo, eu quero viver a experiência de me sentir satisfeito, realizado, numa família saudável. Eu não quero ficar aí reclamando do meu casamento, reclamando dos meus relacionamentos, ou falando das feridas que eu já tive pelos relacionamentos estragados. Não, Espírito Santo, eu quero viver isso de verdade, e por isso eu escolho ser cheio de Ti. E você começa: enche-me, Espírito Santo, enche-me. Ou você começa a levantar sua mão e você começa a cantar um hino ao Senhor, dizendo: Senhor, enche-me do Teu Espírito. As minhas mãos eu quero levantar, eu quero exaltar o Teu nome. Irmãos, você começa a sentir como um calor descendo sobre o seu corpo. Suas mãos começam a suar, suas pernas começam a mexer, e de repente um sentimento que você não tinha dentro do seu coração começa a surgir. E aí você sai do quarto, olha para sua esposa e diz: meu amor, eu te amo. Aí a sua esposa olha para você e fala assim: gente, faz uns 5 anos que você não me fala isso, o que aconteceu? Tem alguém aqui comigo, pelo amor de Deus? Ou você olha nos olhos do seu filho e você fala para ele: meu filho, papai te ama, papai tem orgulho de você. Aí seu filho olha e fala assim: nossa pai, eu nem trouxe uma nota alta da prova, ou eu nem fiz alguma coisa. Aí você vai olhar para ele e dizer: filho, o Espírito Santo mudou o coração do papai, e agora eu estou te valorizando não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. Você é importante, você é especial. Deus tem um plano na sua vida, meu filho. Pelo amor de Deus, agora em Miami, me ajuda nesse dia, me ajuda. Ei! Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma experiência religiosa que só tem implicação para dentro dessas 4 paredes não vem de Deus, não tem conexão com o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo te transforma, as pessoas que convivem com você veem isso. Quando o Espírito Santo te toca, as pessoas que se relacionam com você experimentam isso. Se é só para aqui dentro, é espetáculo, não é transformação. Irmão, a minha esposa fala assim comigo, vou falar isso aqui, vou encerrar. A minha esposa fala assim comigo: Zulato, quando você está orando, eu sei. E ela não sabe porque ela veio dentro do quarto orando não, irmão. Porque normalmente eu gosto de orar de madrugada. Minha esposa já está dormindo. Ou às vezes eu acordo muito cedo para poder orar. Minha esposa ainda está dormindo. Então minha esposa não sabe que eu estou orando porque ela me vê orando. Ela sabe que eu estou orando pela forma como eu me relaciono com ela. Minha esposa fala assim: Zulato, quando você está orando, você é amoroso, você é carinhoso, você é preocupado, você serve, você se preocupa. Mas quando você não está orando, é o contrário, amém? Irmão, presta atenção. As pessoas saberão que nós estamos cheios do Espírito pela forma como elas irão ver o nosso relacionamento com a nossa família. Eu vou saber que Lagoinha, Miami está cheio do Espírito Santo quando eu começar a ver mais casamentos acontecerem nesse lugar, mais relacionamentos saudáveis começarem a nascer, mais famílias estruturadas começarem a nascer. Vocês estão entendendo isso aqui? Por quê? Porque essa é a consequência de uma vida cheia do